Já tem um tempo que eu fiz um vídeo falando sobre Batman, a série animada, que até hoje é aclamada entre os fãs do Homem-Morcego. Naquela ocasião, além de comentar algumas curiosidades sobre a criação, fiz um resumo de todos os episódios da primeira temporada. E falei também sobre os brinquedos e as HQs que saíram naquela época, além do jogo para o Super Nintendo. Então chegou a hora de fazer uma parte 2, desta vez comentando algumas curiosidades sobre a chegada da série ao Brasil, respondendo a seguinte pergunta: por que a dublagem brasileira de Batman, a série animada, é tão icônica? Além de, claro, trazer aquele resumo sensacional de todos os episódios da segunda temporada, e ao final falarei sobre mais um jogo de videogame baseado na série, desta vez para o Mega Drive. Então, se você curtiu o primeiro vídeo, vem comigo em mais uma viagem nostálgica aos anos 90. Batman, a série animada, chegou ao Brasil em 1994, graças a um acordo fechado entre o SBT e a Warner Television, intermediado pela empresa Herbert Richards. A compra dos direitos foi anunciada em janeiro de 94. O jornal Folha de São Paulo confirmou que o contrato já estava fechado, com episódios em fase de dublagem e previsão de estreia para o primeiro semestre daquele ano. Assim sendo, a série começou a ser exibida pelo SBT em 6 de março de 94, aos domingos, às 11 horas, sendo chamado de O Novo Batman. O dia e horário que a série foi exibida na TV aberta ajudou a ter o destaque merecido, pois diferente da concorrente, a Globo, que transmitia desenhos animados como X-Men de segunda a sexta pela manhã, o SBT transmitia o Batman como um programa nobre, aos domingos, um dia em que crianças e adultos poderiam assistir. A chegada da animação foi estrategicamente acompanhada pelo lançamento da revista Batman Adventures em agosto do mesmo ano pela editora Abril. E eu já falei destes quadrinhos no primeiro vídeo. A qualidade visual da série foi acompanhada de perto pela dublagem nacional feita pela Herbert Richards, com direção vocal de Sumara Luiz e Ettore Zwin. O elenco, liderado por Márcio Seixas na voz de Batman e Bruce Wayne, trouxe profundidade emocional e densidade dramática, algo incomum em animações da época. O começo da minha carreira foi em 1974, início. Apresentei, fui passando pelos testes eliminatórios e estou aí até hoje já. Márcio Seixas ficou marcado por sua interpretação contida e intensa. Seu vozeirão combinou imediatamente com a figura misteriosa do Homem-Morcego. Ao seu lado, Alexandre Moreno deu alma a Dick Grayson, o Robin, enquanto Isaac Bar-David interpretava o comissário James Gordon. Ayrton Cardoso, o fiel mordomo Alfred Pennyworth. Este grande elenco reforçava o clima no ar com vozes carregadas de nuances, seja no heroísmo de Gordon, na elegância sombria do Alfred, ou na ambiguidade moral de vilões como Coringa, Arlequina e Duas Caras. Bruce Wayne, eu tenho uma hora marcada. Deixe-os ir. Só precisamos daquele ali. De quem é, na verdade? Até que enfim! Não posso dizer que sim. Se tivesse ficado calado, ele não saberia que estamos avançando contra ele. Mais do que encaixar falas em movimentos labiais, o trabalho da Herbert Richards trouxe naturalidade aos episódios, gírias suaves, expressões adaptadas e uma cadência de fala que soava moderna ajudaram o público a mergulhar no drama urbano da série. Embora o núcleo da história fosse americano, a dublagem deu a impressão de que o Batman falava a nossa língua e falava com peso emocional. Essa mistura de fidelidade ao original com adaptação cultural foi essencial na construção de uma versão nacional de alta qualidade. A excepcional dublagem não se limitou ao protagonista. Darcy Pedrosa deu voz icônica ao Coringa, imprimindo uma loucura controlada que rivalizava com performances cinematográficas. Já a Arlequina, com a voz de Yara Rissa, ganhou um charme sinistro. Outros nomes como Angela Bonatti, na voz de Bárbara Gordon e Batgirl, José Santana Cruz como o detetive Harvey Bullock. É só que a minha querida Arlequina me deu a arma errada! Amorzinho, até que foi engraçado vê-la atirar nele com a arma da bandeirinha. Comissário,
Alguém me fez algumas perguntas. Desista, eu peguei você. Ionei Silva como o Espantalho, Márcio Simões como o Chapeleiro Louco, Marlene Costa com seu tom de voz doce e suave como Mulher Gato, José Santana era a sinistra voz do Duas Caras, Sumara Louise dava um timbre sensual e ao mesmo tempo forte para a Era Venenosa. Não, por favor, não, por favor, não! Vamos descobrir. Olha, é Batgirl, não é? Ninguém esteve mais perto de matar o Batman. Você ainda parece ser metade decente. Mauro Ramos praticamente faz a mesma voz do Pinguim do filme Batman: O Retorno, enquanto Garcia Júnior fez um trabalho simplesmente impecável como a voz do Cara de Barro. Ricardo Schnetzer dava um timbre imponente e frio ao Bane. Hamilton Ricardo era a voz rouca e sinistra do Dr. Kirk Langstrom e também deu voz ao vilão Scarface, que depois passou a ser dublado por Francisco José. O que traz tão delicada pombinha a esta... Não há nenhum Hagen, apenas eu agora. Prepare-se para enfrentar o mestre. Sabia que havíamos descoberto uma fórmula. Foi uma cilada, Batman. Você, chapeleiro, para o banco! O líder da Liga dos Assassinos, Ra's al Ghul, tinha a voz emprestada por Ronaldo Magalhães e depois foi dublado por Miguel Rosenberg. E a filha do vilão, Talia al Ghul, teve duas vozes, Nelly Amaral e Nádia Carvalho, enquanto Miguel Rosenberg também foi responsável por trazer uma voz carregada de melancolia para o Senhor Frio, que depois passou a ser dublado por Newton Valério. Eu sou aquele que chamo de Ra's al Ghul. Peço desculpas a você, filha. Não sabe quem mais pode estar ouvindo. Eu sinto muito, querido. Eu estou aquém das emoções. Estamos juntos de novo, querida. Elcio Romar foi a voz enigmática do Charada. Luiz Brandão e Newton Valério foram as vozes de Rupert Thorne e Leonardo José e Paulo Flores foram as vozes do Killer Croc. Vale pontuar que o Comissário Gordon também foi dublado por Roberto Macedo. E o homem que licenciou a marca Charada? Então o que me diz, Harvey? O Frank disse que achou você me espiando pelo telhado. O maluco da capa. Não fui eu quem atacou Golias enquanto dormia, foi? Não, ela concluiu sua reabilitação há 6 meses. A comissão a considerou apta. Toda essa galera completava a galeria de vozes memoráveis, cada uma trazendo nuances que tornavam os vilões consistentes e até cativantes. A densidade desses personagens ajudou a elevar a animação, mostrando que desenhos para crianças podiam ter vilania convincente e até adulta. Era mesmo muito incrível, parecia dublagem de filme e não de desenho. Agora um resumo sobre os episódios da segunda temporada. Juventude Eterna. Bruce Wayne é convidado a participar de um spa exclusivo chamado Retiro da Juventude Eterna, mas é Alfred quem acaba indo em seu lugar. No entanto, revela-se um plano sinistro da Era Venenosa, que está transformando os hóspedes em árvores como punição por seus crimes ambientais. Um sonho por acaso. Bruce Wayne acorda em uma realidade onde seus pais nunca morreram. Ele nunca se tornou Batman, está noivo de Selina Kyle e leva uma vida aparentemente perfeita. Algo parece errado e Bruce começa a questionar essa nova existência. À medida que investiga, ele descobre que está preso em um mundo ilusório criado pelo Chapeleiro Louco. O episódio é marcado por seu tom psicológico e emocional, explorando os desejos mais profundos de Bruce e o peso de sua missão como Batman. A conspiração da capa e do capuz. Joseph Wormwood, um mestre em criar armadilhas mortais, é contratado por um misterioso cliente para capturar Batman e obter sua capa e capuz como troféus, mas acaba sendo manipulado pelo próprio Batman. O ajuste de contas de Robin. Neste episódio, dividido em duas partes, a origem de Dick Grayson como Robin é revelada em flashbacks emocionantes. Quando Batman e Robin descobrem que o criminoso Tony Zucco está de volta à cidade, Dick fica perturbado, pois Zucco foi o responsável pela morte de seus pais, artistas de circo, anos atrás. À medida que a caçada se intensifica, Robin confronta seus sentimentos de raiva e desejo de vingança, entrando em conflito com Batman, que quer protegê-lo de cruzar a linha da justiça. O episódio é um dos mais aclamados da série por sua profundidade emocional, retratando o vínculo entre Bruce e Dick,
além de abordar temas como trauma, justiça e amadurecimento. Os peixes insônios. O Coringa cria um plano insano para lucrar com sua imagem. Ele envenena peixes em Gotham com sua toxina, fazendo com que fiquem com sorrisos grotescos semelhantes ao seu. Em seguida, exige que o governo lhe conceda os direitos autorais sobre os tais peixes insônios, ameaçando matar os responsáveis pela recusa. Inspirado na história O Peixe que Ri, publicada em 78, com roteiro de Steve Englehart e desenhos do Marshall Rogers, o episódio é um dos mais icônicos da série, combinando humor sombrio, tensão psicológica e a imprevisibilidade mortal do Coringa. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu preciso da sua colaboração para voltar aqui com um novo vídeo para você. Então a você que consegue retribuir dessa forma, deixando o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. A Noite do Ninja. O misterioso ninja começa a roubar empresas de Bruce Wayne, deixando pistas que indicam um motivo pessoal. Bruce logo reconhece o agressor como Kyodai Ken, um antigo rival de seus tempos de treinamento no Japão, que guarda rancor por ter sido derrotado por Bruce no passado e expulso por desonra. O episódio revela partes importantes do passado de Bruce, mostrando suas raízes nas artes marciais. A febre do arranhão de gato. Selina Kyle, recém-liberada da prisão sob condicional, investiga o desaparecimento de animais de estimação e descobre uma conspiração liderada pelo empresário corrupto Roland Daggett. Ele está testando um perigoso vírus em gatos para desenvolver e lucrar com a venda de uma cura exclusiva. Quando Selina é arranhada por um dos gatos infectados, ela contrai a doença e sua vida fica em risco. Batman entra em ação para encontrar o antídoto e expor o esquema de Daggett. O estranho segredo de Bruce Wayne. O Dr. Hugo Strange, um psiquiatra com métodos questionáveis, descobre que Bruce Wayne é o Batman ao acessar memórias reprimidas de seu paciente usando uma máquina de leitura mental. Ambicioso e manipulador, Strange tenta leiloar essa informação para alguns dos maiores inimigos do Batman, Coringa, Duas Caras e Pinguim. No entanto, Bruce arma um plano engenhoso para virar o jogo, fazendo-os acreditar que a revelação era falsa. Coração de Aço. Mais um episódio dividido em duas partes. Aqui Batman enfrenta uma ameaça tecnológica quando um programa avançado de inteligência artificial, chamado Hardak, começa a substituir cidadãos de Gotham por robôs replicantes. Enquanto tenta impedir que Hardak execute seu plano de dominação, Batman luta para proteger seus entes queridos e a cidade de uma invasão robótica silenciosa. O episódio mistura suspense e ficção científica e dilemas éticos, sendo um dos mais marcantes da série por sua abordagem inovadora. E vale destacar que estes episódios introduzem na série a Bárbara Gordon. Se você é tão esperto, por que não é rico? O episódio que marca a estreia do Charada, que usa sua inteligência e enigmas complexos para cometer crimes em Gotham, desafiando diretamente o Batman a resolver seus enigmas para impedir seus planos. Edward Nygma, obcecado por provar sua superioridade intelectual, deixa pistas enigmáticas em seus crimes, levando o Cavaleiro das Trevas a um duelo mental intenso. O Cassino do Coringa. Cameron Kaiser inaugura um cassino inspirado no Coringa chamado o Cassino do Coringa. Ao descobrir isso, o vilão enfurecido escapa do Arkham novamente para destruir o cassino, sem saber que esse era o plano de Kaiser o tempo todo. Tigre. Selina Kyle visita o zoológico de Gotham e é sequestrada pelo Dr. Emile Dorian, um geneticista obcecado por criar híbridos humanos e animais. Ele transforma Selina em uma criatura humanoide com características felinas e a apresenta como companheira para seu último experimento, o Tigros. Batman localiza a ilha onde Dorian realiza seus experimentos, e lá ele confronta Tigros, que inicialmente vê o Cavaleiro das Trevas como um rival, porém com o tempo, Tigros compreende que Batman não é seu inimigo e se volta contra seu criador, a Lua do Lobo. Episódio baseado na história Lua do Lobo, publicada em 74, escrita por Len Wein e desenhada por Neil Adams. Batman investiga uma série de ataques misteriosos em Gotham, que parecem ter ligação com uma criatura feroz
que está aterrorizando a cidade durante a lua cheia. A investigação o leva a um parque natural onde descobre que o agressor é um lobisomem, resultado de uma maldição antiga ligada a uma tribo indígena local. O episódio mistura elementos de suspense, horror e mitologia, enquanto o Batman enfrenta não apenas a ameaça física do lobisomem, mas também tenta desvendar a origem sobrenatural do mistério para salvar Gotham. O Dia do Samurai. Continuação do episódio A Noite do Ninja. Bruce é convocado a ir ao Japão pelo seu sensei e lá ele descobre que seu antigo rival Kyodai Ken sequestrou uma antiga amiga de treinamento de Bruce e mantém ela refém em troca de um pergaminho que revela o segredo de uma técnica mortal. Terror no céu. O Dr. Kirk Langstrom acredita ter se livrado da fórmula que o transformava no morcego humano. No entanto, uma nova ameaça surge quando uma criatura semelhante começa a atacar o porto de Gotham. Batman investiga e descobre que a esposa de Langstrom, Francine, foi acidentalmente exposta a uma versão mais potente da fórmula criada por seu pai, o Dr. Mark. Transformada na mulher morcego, Francine perde o controle e torna-se uma ameaça à cidade. Em uma perseguição aérea sensacional, o Batman consegue administrar o antídoto, revertendo a transformação de Francine. Quase o peguei. Os vilões Coringa, Pinguim, Duas Caras, Crocodilo, Era Venenosa se reúnem em um clube exclusivo para criminosos e durante uma partida de cartas compartilham histórias sobre as vezes em que estiveram mais próximos de derrotar o Batman. Cada vilão narra sua versão dos eventos, revelando suas estratégias e falhas, enquanto o Cavaleiro das Trevas, disfarçado de Crocodilo, escutava tudo atentamente. O episódio destaca a dinâmica única entre Batman e seus inimigos, pássaros idênticos. O Pinguim tenta uma reabilitação ao ser libertado da prisão, mas logo se vê alvo da manipulação de Veronica Vreeland, uma socialite que utiliza como atração para sua festa de gala. Enquanto Verônica finge interesse romântico, o Pinguim se apaixona de verdade por ela, acreditando que encontrou aceitação na alta sociedade de Gotham. No entanto, ao descobrir que foi alvo de zombarias, ele se revolta, sequestra Verônica e ameaça a festa com a sua vingança. Batman intervém para impedir o desastre, e o episódio destaca a tragédia do Pinguim, cuja tentativa de mudança é destruída pela crueldade social. A história do episódio humaniza o vilão, mostrando-o como vítima de uma sociedade que o rejeita. O que é realidade? O Charada busca apagar todos os vestígios de sua identidade, sequestrando o comissário Gordon e aprisionando sua mente em um sofisticado sistema de realidade virtual. O Batman, com a ajuda de Robin, entra no mundo digital para resgatar Gordon. Batman percebe que também pode manipular um ambiente virtual, utilizando suas habilidades para superar os obstáculos e vencer o Charada. Eu Sou a Noite. Bruce Wayne enfrenta uma crise existencial ao relembrar o assassinato de seus pais no beco do crime, ao lado de Leslie Tompkins. Ele visita o local, mas ao retornar, descobre que o comissário Gordon foi gravemente ferido por um criminoso chamado Jasmine durante uma operação. Consumido pela culpa por não ter chegado a tempo, Batman considera abandonar sua missão. No entanto, ao perceber que Jasmine escapou da prisão e planeja matar Gordon no hospital, ele retoma sua luta resgatando Gordon e reafirmando seu propósito. O episódio é uma profunda reflexão sobre sacrifício, redenção e o impacto emocional de ser um herói fora de controle. Bruce Wayne se vê envolvido em uma trama internacional quando o Conde Vertigo, um vilão com a habilidade de induzir vertigem em suas vítimas, rouba uma espécie de furadeira sônica das empresas Wayne. Durante a perseguição ao criminoso, Batman conhece Talia al Ghul. Embora inicialmente desconfiado, Batman se alia a Talia posteriormente para impedir os planos de Vertigo, que busca usar o equipamento para desestabilizar a cidade. O homem que matou o Batman. Um criminoso de gangue chamado Sidney Debris convence o submundo de Gotham que matou o Batman durante um assalto que terminou em explosão. Ele carrega como troféu a capa e o capuz do herói, tornando-se alvo de assassinos e recebendo oferta de aliados perigosos, como o Coringa e o chefão da máfia Rupert Thorne. Na verdade, Batman sobreviveu fingindo a própria morte para estudar os efeitos de sua morte na criminalidade da cidade. Enquanto isso, o Coringa organiza um funeral macabro para o Batman. Afinal, sem o Batman, o crime não tem graça. Cena que se tornou memorável entre os fãs. Escorregou
escorregando na lama. Matt Hagen retorna para Gotham em estado crítico. O seu corpo de argila está se desintegrando lentamente, forçando-o a cometer roubos para financiar um tratamento experimental com uma cientista que é sua amiga, a doutora Stella Bates, que consegue estabilizá-lo momentaneamente com um raro isótopo. Porém, a possível cura para o vilão potencializaria os seus poderes de mudar de forma e o tornaria muito mais perigoso. Em um confronto final cinematográfico com o Homem-Morcego, sob uma forte chuva, o cara de barro perde o controle, cai de um penhasco rumo ao mar e aparentemente se dissolve, encerrando sua história com um tom trágico e visualmente impressionante, chamando o médico do crime, o cirurgião Dr. Matthew Thorne, irmão mais jovem do poderoso chefe do crime Rupert Thorne, precisa salvar seu irmão de um tumor no coração. Incapaz de realizar a cirurgia sozinho, Matthew sequestra a doutora Leslie Tompkins para auxiliá-lo. O Cavaleiro das Trevas descobre o plano, interrompe a operação, enfrentando os capangas de Thorne no hospital. Zatanna. Bruce Wayne assiste ao show da ilusionista Zatanna, que resgata memórias de seu treinamento com ela e seu pai, o mágico Zatara. Quando Zatanna faz desaparecer 10 milhões de dólares da Casa da Moeda de Gotham durante seu número e é presa, Batman parte em defesa dela, usando a astúcia e as técnicas de escapismo que aprendeu com Zatara. Os dois desmascaram o verdadeiro ladrão e recuperam o dinheiro, o Mecânico. Durante uma perseguição ao Pinguim, o Batmóvel é seriamente danificado. A dupla dinâmica recorre a Earl Cooper, um mecânico brilhante e um ex-engenheiro que projetou o veículo, para repará-lo em uma oficina secreta. Aproveitando-se da situação, o Pinguim descobre a localização da oficina e sequestra a filha de Earl, para forçá-lo a instalar um controle remoto no Batmóvel. Assim sendo, o vilão assume o controle do carro e leva os heróis a uma armadilha. Harley e Era Venenosa. Arlequina decide se separar do Coringa após ser expulsa por ele durante um roubo. Sozinha, ela cruza o caminho de Era Venenosa. As duas fazem uma aliança improvisada, cometendo uma série de roubos pela cidade. Durante uma cena marcante, a Arlequina é imunizada por Era Venenosa contra seus tóxicos. Enquanto enfrentam o Batman, elas também escapam do Coringa, que fica furioso com a nova parceria. E este episódio é considerado um marco na construção da amizade entre Arlequina e Era Venenosa, e que no futuro se tornaria uma relação romântica. E para encerrar, hora de recordar o jogo do Mega Drive. Lançado em 95, a versão do Mega Drive é bem diferente em estilo e gameplay se comparada à do Super Nintendo. Com um foco intenso na ação frenética e tiroteios em estilo Run and Gun, você joga como Batman ou Robin, ou até mesmo os dois no modo para 2 jogadores, passando por 4 longas fases. No final de cada uma, você enfrenta um chefe, porém chegar aos chefes, no entanto, exige paciência devido ao grande número de inimigos que você encontra durante as fases. Cada fase está repleta de bandidos, desde mafiosos que jogam dinamite até palhaços de brinquedo explosivos. Batman e Robin podem socar e dar chutes, mas o jogo praticamente exige que o jogador atire batarangues o tempo todo, como um jogo de tiro mesmo. Dessa forma, há power-ups que melhoram ou pioram seus ataques. Fique esperto para escolher o power-up certo para facilitar sua vida. Na primeira fase, estamos nas ruas de Gotham e precisamos vencer a Arlequina como subchefe. Daí então partimos para a segunda parte da primeira fase. Sim, as 4 fases são divididas, por isso são tão extensas. E aqui o chefe é o Coringa. A segunda é a fase do Duas Caras. Aqui a dificuldade já aumenta exponencialmente e tem bomba e tiros pra tudo que é lado. Caso você sobreviva a isso tudo, chegará um dos momentos graficamente mais belos do game. Uma fase onde controlamos a nave Batwing, tornando esta uma fase inteiramente como um jogo de navinha. Minha fase preferida deste jogo. O efeito de profundidade das ruas lá embaixo é fantástico para um jogo daquela geração. Na terceira fase então é a vez do Chapeleiro Louco entrar em ação com seus capangas e cenário baseados em Alice no País das Maravilhas. Esta é uma fase quase interminável, sério, é a mais longa e complexa do jogo todo. Encontrar o Chapeleiro dentro de sua cartola gigante ao final não vai ser nada fácil. Mas chegando nesse ponto, você estará em um dos momentos mais icônicos e lembrados deste jogo.
Esta batalha de chefe, apesar de desafiadora, é linda visualmente. Os desenvolvedores deram um show das capacidades do Mega Drive aqui, sem falar que a música também torna a experiência ainda mais incrível. Por fim, a última fase é a do Senhor Frio, e apesar de não ser tão longa e tão difícil quanto a anterior, a dificuldade se concentra mesmo na batalha final contra o vilão. Derrotar o Senhor Frio exige muita experiência no jogo. O game tem belas cutscenes e, graficamente falando, é um dos mais bonitos entre todos os jogos lançados para o Mega Drive. A trilha sonora foi composta por Jasper Kidd, que mais tarde comporia para jogos como Assassin's Creed e Hitman. As músicas se destacam por sua qualidade e clima sombrio e tecnológico. Contudo, o jogo é notoriamente muito difícil, exigindo reflexos rápidos e precisão, com fases longas, muitos inimigos na tela ao mesmo tempo e chefes desafiadores. E isso afastou e ainda afasta muitos jogadores. É um jogo de ação muito acelerado. Os jogadores mais hardcore podem achá-lo divertido e, com toda honestidade, eles são provavelmente as únicas pessoas que têm alguma chance de terminá-lo. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara. Você ainda não está inscrito nesse canal? Se inscreve agora mesmo e ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs do Batman e deixa aí nos comentários como foi que você conheceu Batman, a série animada. Qual é a sua história com esse desenho sensacional do Cavaleiro das Trevas? Você já jogou algum jogo de videogame baseado nesse desenho? Curtia mais o do Super Nintendo ou do Mega Drive? E o que acha da dublagem icônica dessa série animada? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!